Então, vamos dar início aos nossos encontros sobre a Angela Davis, e o livro que nós iniciaremos a leitura hoje, Mulheres, Raça e Classe. Ele não só levanta as questões históricas, que isso nos dá um choque de realidade, né? Porque ela está falando esse sistema escravista, né? Que existiu nos Estados Unidos, e também como que é a estrutura dos Estados Unidos na questão de leis, porque uma das grandes lutas da Angela é sobre direitos civis, né? E eu quero começar com a seguinte frase: a liberdade é uma invenção, uma criação. E isso nos coloca diante do nosso grande dilema, que é um mal-estar mesmo contemporâneo. Vou iniciar, então, a fala sobre a liberdade, que eu penso ser o conceito fundamental em todo que a Angela fez durante a sua trajetória como pensadora, como ativista, principalmente como pensadora. Tendo essa frase bem contemporânea, eu quero fazer um histórico como a gente, na filosofia, nós viemos pensando a liberdade desde os gregos. A liberdade é mesmo um problema filosófico que nós estamos nos debruçando há muito tempo. Eu posso fazer essa pergunta hoje para vocês: o que é a liberdade? E daí você pode, para mim, liberdade é eu poder comer o que quiser, é eu poder ter possibilidade de ir para onde quiser. Acontece que, para a filosofia, nós, além de saber o que é, nós queremos saber a natureza das coisas. Ou, se eu posso dizer que todas as pessoas deste planeta são livres ou não. E daí eu posso dar um exemplo. Eu tenho na minha caneca uma bebida alcoólica. E eu olho para essa caneca e penso, eu posso beber essa caneca a hora que eu quiser. A caneca é minha, a bebida é minha, e eu estou com a bebida na mão, então eu posso beber. Mas vamos pensar, e daí isso é o fundamento da minha liberdade, né? A minha liberdade, vamos dizer, negativa. Sim, eu posso beber todo o conteúdo dessa caneca, seja ele qual for, conhaque, uísque, o que for. Mas vamos imaginar que eu tenha um problema com bebida e que eu seja uma alcoólatra. Isso não tira a minha liberdade de tomar o álcool que está na caneca. Mas vamos pensar que lá no fundo, dentro de mim, eu pense que essa bebida possa me fazer mal, possa me tirar a dignidade, possa me dar problemas, conflitos na sociedade, na família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Mas isso não me impede de tomar ou não a bebida que está aqui. Por que eu estou falando isso? Eu quero diferenciar o que nós entendemos na filosofia por liberdade positiva e liberdade negativa. Essa liberdade de eu ir e vir para onde quiser, essa liberdade do corpo, né, de poder fazer aquilo que eu quiser, executar o que eu quiser com o meu corpo, nós contamos isso como uma liberdade negativa. E a liberdade positiva seria a liberdade que está sujeita a determinações legais ou de algum tipo de norma. Vamos pensar assim, para ficar mais simples. Então, da mesma maneira que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, tomar a bebida, mesmo eu tendo um problema, existe uma outra coisa que possa me impedir externamente para que eu faça isso. O que daria essa proibição, por exemplo, seria uma condição minha do self de ser racional, né? Então, seria a estrutura mais delicada e mais sofisticada do meu impedimento seria através da minha racionalidade. Né? Ou então eu me deixo seguir ou sou proibida, contida fisicamente ou de alguma maneira. O que isso sugere, né? Sugere que a liberdade, essa liberdade positiva, também
pode ser atribuída às instituições. Então, é a hora que o Estado interfere diretamente nos corpos. A partir do momento que eu tenho um princípio, eu estou tentando buscar um princípio da liberdade, e essa liberdade está vindo por um viés positivo, o passo de manter uma liberdade ou o Estado chegar a ser despótico, né? Chegar a ser totalitário, chegar a ser autoritário, não só o Estado, mas grupos que você possa estar inserido, ou você mesmo tentando determinar a liberdade do outro, este é o grande problema que nós temos aqui na questão da liberdade positiva. Vou dar um passinho atrás, falar de uma outra concepção, que é, vamos pensar na liberdade dos antigos. Na Grécia Antiga, a liberdade estava restrita às questões do Estado. Então, todo o seu empenho era para que o Estado sobrevivesse, para que o Estado acontecesse, e ali se existia uma liberdade pública, é disso que eu quero falar. Você vai lá, você vota publicamente, você pode entrar na Ágora e falar, né? Vamos pensar numa democracia ateniense ou Esparta, que você poderia, se você é um cidadão que vota, né, na época, dentro do tema que estava sendo tratado, você pode ir lá interferir e dar a sua opinião. Mas a restrição estava contida nas questões particulares. Por exemplo, o Estado não interferia nas questões da economia, por exemplo. Para os gregos, a ação do cidadão na polis, esse cidadão que é livre, ele tem voz, fala e vota publicamente, e as questões da economia são questões particulares, não públicas. Coisa que a gente inverte aqui na nossa época, né? As questões da economia acabam sendo públicas e ainda com a interferência do Estado, né? Isso retira a liberdade de todos que estão nesse Estado, mas a gente chega até lá. Com a mudança para a época moderna, né? E daí nós vamos falar dos modernos a partir do Descartes, muda essa questão da liberdade. Então, nós temos vários autores também que falam sobre isso, o Locke, vamos pensar no Locke, que é o pai do liberalismo. A liberdade que se busca ali é uma liberdade de pensamento, mas o Estado não pode interferir nas questões pessoais, é isso que está se tentando fazer. Por que nós estamos pensando dessa maneira, né, com os modernos? O que acontece nesse momento? Assim, o que acontece é que existe uma busca, vamos pensar que toda vez que nós falamos de liberdade, nós estamos falando no âmbito da ética. E quando nós buscamos princípios que ditem as nossas regras ou as nossas condutas, nós estamos pensando que existe, então, um tipo de essência para essa liberdade e que essa liberdade é um atributo do humano. E quando nós pensamos isso, nós podemos entrar em vários problemas, né? Em vários conflitos. Bom, se a liberdade é um atributo humano, isso possibilita que eu atire das pessoas, não é? Isso é um grande problema. É claro que quem estava, olha a contradição filosófica aí, né? Para a gente pensar. Quem estava defendendo esses direitos de liberdade, que é que tem o coração ali no iluminismo, pensadores, né, iluministas, estão falando, olha, eu sou autônomo eu sou livre a partir do momento que eu possa pensar racionalmente através do meu próprio pensamento e defender isso publicamente. Ao mesmo tempo, nessa mesma época, ou um século antes, é o momento em que mais forte foi essa transação mundial de escravos no planeta. Então, enquanto os iluministas estavam pensando, olha, você é livre para pensar e para agir, e manifestar ou realizar, na verdade, aquilo que lhe é próprio,
e que lhe é dado anteriormente, por princípio, a liberdade, nós estávamos na pior fase, com restrições de liberdade para o mundo todo. Por que fazer essa fala inicial? Hoje nós pensamos a liberdade de outra maneira. E por isso que eu falei, a liberdade é uma ficção, é uma invenção, é uma criação que constrói e que nos dá o pior dos paradoxos e o mal-estar na civilização hoje, que é justamente eu ter que entender que a liberdade que eu tenho não será suprida por nenhum tipo de identidade ou questão identitária. Por quê? Porque o ser humano ele não tem a liberdade como um atributo. Né? Os pensadores contemporâneos estão pensando dessa maneira. A liberdade não é um atributo. A liberdade é a sua própria existência neste mundo. E você a reafirma e você a manifesta toda vez que toma uma determinada ação ou uma escolha, ou seja lá o que for. Como que nós poderíamos ver isso dentro do que veio desenvolvendo, por exemplo, as questões de direitos civis? Vamos pensar os Estados Unidos, que nós estamos pensando, né, numa autora americana, vamos pensar como que é a estrutura ali do próprio Estado, né? Como um Estado hoje, como um Estado democrático de direito, coisa que nós não temos. Temos um Estado de direito, eles têm um Estado democrático de direito. Por quê? A estrutura de poder dos Estados Unidos, você pode votar para tudo. Você pode escolher tudo. Então, os três poderes, né, a estrutura da República, a República Federativa, que tem os três poderes, são eleitos publicamente. O Judiciário é eleito, o Executivo é eleito, o Legislativo também é eleito. Essa é a grande diferença entre a República dos Estados Unidos, federativa, e a nossa suposta República Federativa do Brasil. Nós não votamos no Judiciário. Talvez seja esse o nosso grande problema. Né? Nós votamos no Executivo em todos os níveis, né? Municipal, estadual e federal. Votamos no Legislativo, mas não votamos no Judiciário. Isso é um grande problema. Essa estrutura americana, quando a Angela começa a falar no primeiro capítulo sobre como que foi essa passagem antes da Revolução, antes de colocar a República nos Estados Unidos, é importante que a gente tenha esse olhar para a filosofia, porque a própria República dos Estados Unidos, ela é fundada nessas questões filosóficas e nesses filósofos. É uma república kantiana, com os poderes divididos, eleitos, federativo, e o legislativo é a manifestação ali, esse contato direto com a vontade que é do povo. Se a gente observar quais são os problemas que nós levantamos ali na primeira fase dessa leitura, que é a leitura que está falando antes da Constituição americana, houve um caminho tênue assim, e longo com relação aos direitos civis. Essas pensadoras mais para frente vão discutir. Mas isso tudo já estava previsto, vamos pensar assim, idealmente, a estrutura da República ela é perfeita, vamos dizer. Mas a viabilização da coisa é o que são elas. Porque daí nós estamos diante de outros problemas. Se você está com uma formação de pessoas que estão assumindo que a liberdade é um atributo, eu ainda posso exercer o poder de ter esse preconceito, vamos dizer assim, ou ter esse racismo, falar você não tem direito a isso ou aquilo, porque isso só pode ser dado para determinadas pessoas em determinadas condições. A partir do momento que eu desvisto essa condição, e por isso que é tão difícil a gente se desfazer dessas coisas, das mais simples do feminismo, vamos pensar assim, das questões mais simples da mulher, porque a gente ainda não tomou consciência de que essa formação, essa identidade, ela não está pré-dada. Eu não tenho uma identidade
de X clã, ou de X grupo, ou do Estado, ou seja lá o que for, qual for o grupo. Se eu tiver um princípio de moralidade, que a moralidade só existe com a liberdade das pessoas em ação no mundo, se eu tiver um princípio anterior de moralidade, eu caio em éticas, por exemplo, éticas religiosas. E daí o princípio da moralidade vai ser Deus, vai ser aquele Deus daquela determinada religião explicada daquela maneira. Se eu ainda penso dessa maneira, que a liberdade é dada anteriormente, eu posso cair, não num princípio de moralidade religiosa, eu posso me desfazer daquilo, mas eu estou impondo um tipo de princípio de ação para determinado grupo que tenha que agir dessa ou daquela maneira. E isso daí nos causaria outros tipos de problemas. A partir do momento que os filósofos começam a pensar que essa liberdade ela não é te dada, e você também não pode ser tirado de você, da mesma forma que a sua dignidade, o que você vê, uma outra ética que possa estar aparecendo contemporaneamente. O que eu estou, então, dizendo que a liberdade como uma criação, como uma ficção, ela é a saída e, ao mesmo tempo, o grande problema que nós temos diante das questões, todas elas, não só do feminismo, quanto todas as outras questões que possam invisibilizar pessoas, que possam diminuir pessoas, que possam colocar pessoas em situação que elas realmente não precisem estar. Se olharmos a liberdade dessa maneira, talvez a gente entenda que o que nós vamos acompanhar na leitura do livro da Ângela. Não uma liberdade a ser restituída, devolvida ou entregue, porque ninguém tem nem o direito, nem o poder de te dar a liberdade, e sim que essa liberdade seja exercida diariamente nas ações que cada pessoa possa ter. É um outro espectro de como a gente pode encarar o problema que a Ângela colocou.